O mundo, ele está sofrendo demais com a pandemia. O mundo, ele vem vivendo um pesadelo do qual, dias após dias, ele não consegue despertar desse pesadelo. Nós precisamos entender, para que a pandemia seja vencida, depende de mim. Para que a pandemia seja vencida, depende de cada pessoa que está me escutando. Não adianta eu negar o vírus, porque ele vai continuar existindo. Ele vai contaminar você que não acredita, que vai contaminar sua mãe, o seu pai, o seu irmão, o seu avô, e vai levar alguém a óbito. Não adianta eu não querer usar máscara por achar que é besteira. Porque eu achando que seja besteira ou não, eu vou contaminar minha mãe, o meu pai, o meu avô, o meu irmão, e vou levar alguém a óbito. Eu vou levar alguém a óbito. Porque o vírus chegou até eles porque eu achei que é mentira, achei que é besteira, achei achismo. O achismo sempre levou o homem ao precipício. E todo homem que achou a vida inteira caiu nesse precipício. E, infelizmente, inocentes também são levadas para esse precipício da inconsequência daqueles que não acreditam. Não é verdade. E quando vê alguém da família descer na sepultura, revolta-se. Mas revoltar contra quem? Aí fala, revoltar contra si mesmo. Mas do que vai adiantar você revoltar contra você? Não vai trazer eles de volta. Eles desencarnaram, ou morreram, como quiser, na carne. Nada que você fizer, disser, ou chorar, vai mudar essa realidade. Eu tenho visto muitas pessoas que não creem que o vírus exista, que não creem que a máscara possa auxiliar, que o álcool, a água, o sabão possam ajudar e que terminam um dia chorando o desencarne ou a morte física, no caso, seja lá o que for, de alguém da família. Agora, para você chegar a esse ponto de tamanho egoísmo, você precisa estar muito cansado, muito esgotado de alguma coisa. Porque como pode alguém levar as pessoas que tanto ama à morte, ao desencarne, simplesmente porque ele não crê. Ele não quer participar, não acredita. Eu não estou aqui falando de política. Eu estou aqui falando de causa e efeito, ação e reação. Eu dou e recebo. Geralmente é o que menos se pensa quando se faz alguma coisa no mundo. Qual será a reação da ação que eu estou empregando? O que eu vou colher da semente que eu estou plantando? Quando eu era criança, falava vento ou vendaval. Nesses
nesses meses que já fecharam em ano, quase 2 anos, muitas pessoas partiram no plano físico. Algumas como suicidas, que estão sendo e foram acolhidas pela espiritualidade com carinho, com ternura, buscando esclarecer. Outras vitimadas pelos que não quiseram participar com a ciência, com a medicina física e espiritual do combate, no enfrentamento a essa pandemia. Foram vitimados. Foram vitimadas pessoas que estavam em quarentena, se cuidando, foram vitimados. E nada pode mudar isso. E se esse pensamento egoísta não mudar, isso vai continuar acontecendo, porque eu acho que o livre-arbítrio, ele é algo que é concedido a mim por Deus para que eu tome decisões que venha trazer algo a mim, porque a responsabilidade é minha. Eu não usar máscara, eu não querer me higienizar, eu buscar aglomeração, eu fazer aniversários e churrascos no final de semana, isso não é livre-arbítrio, isso é egoísmo, isso é irresponsabilidade. Não há como rotular de outra forma. Porque tudo aquilo que leva alguém ao óbito, à morte, ao desencarne, por conduta impensada minha, a responsabilidade é minha. Porque se eu der uma festa, um churrasco, se eu festejar o dia da cadeira, chamar todo mundo, se eu tratar o que está nos sendo pedido, que é sair de casa em circunstâncias necessárias. Eu tenho costume, às vezes, eu estou vindo pela BR e tem um lugar, num posto de gasolina, que tem uma cadeira lá, um cantinho, que eu já até falei, todo mundo me conhece, eu gosto de sentar ali e ficar olhando os carros passar. Aí eu chego, lavo tudo, mas eu lavo tudo com álcool, sento e vejo os carros passar, fico vendo, raciocinando. O que está acontecendo com a humanidade? Como que a gente pode ajudar isso a parar? Não tem outra forma. Por mais que eu pense, busque, pergunte, argumente para mim mesma, não tem outra resposta a não ser você decidir participar, você decidir, você ter vontade de unir força com as pessoas que estão se esforçando com a máscara, com o nariz dentro da máscara. Eu tô aqui sem máscara, estou numa sala fechada, sozinha. Eu tirei minha máscara. Mas aonde eu tô, tirar uma da embalagem aqui pra você ver. Aqui. Aonde eu tô, aonde eu estiver, comigo vão estar. Porque eu estou tentando unir força com a ciência, com homens e mulheres que estudaram anos, que pesquisaram anos, bactérias, vírus, tantas coisas que nós nem ousamos a buscar entender. E que agora eles vêm a nós ensinar o básico para salvar a nossa vida. Num momento em que cada vez mais pessoas vão desencarnar, se essa mentalidade persistir, a tendência
desse mês, maio, junho, julho. E pode ser evitado se você aceitar que não nasceu sabendo tudo. E que aquele que fala estudou muito. Allan Kardec, ele disse no livro O que é o Espiritismo que como que eu posso debater um assunto que eu não detenho conhecimento nenhum dele? Como que eu posso falar que algo não é verdade se eu não tenho argumentação científica para poder falar que o científico, uma pesquisa, um resultado científico apresentado é mentira? Como que eu posso chegar numa empresa que constrói aviões e falar, você está errado, não é assim que faz, se eu não sei nem aonde põe o parafuso no motor? A gente só pode contestar o que nós temos conhecimento para contestar. Eu só posso dizer que não é verdade o que eu penso, nunca, mas o que eu tenho conhecimento que não seja verdade. Eu não posso falar para ninguém nada que eu não tenha certeza do que eu estou falando. Porque tudo que eu disser que eu não tenha certeza que eu esteja falando, é no meu ombro que eu estou colocando a responsabilidade de muitos que vão me seguir. Eu aprendi a abrir a boca diante do que eu sei o que eu estou dizendo. E eu estou aqui falando porque eu sei o que eu estou falando. Eu sei que eu acredito nos cientistas. Eu acredito na pandemia que está levando milhões de pessoas embora. Crianças que nem estão sendo divulgadas o desencarne delas. Mas que já são muitas crianças. Mutações que elas não se desmembraram, o vírus, ele não, elas ficaram aqui, ó, duas mutações em um único vírus. Para esse não tem vacina. Não chegou aqui ainda. Mas se você continuar sem usar máscara, indo para festa, indo para show, como se o mundo fosse acabar amanhã, vai chegar. E aí a coisa vai ficar feia. Pensa direitinho. Para você discordar dos cientistas, você tem que ter estudado o mínimo 98% do que eles estudaram. E eu acredito que as pessoas que discordam que exista pandemia, que essas novas cepas são contagiosíssimas, que discordam que a máscara realmente ela é eficaz e auxilia muito para evitar mais contágios e mutações desse vírus. Eu acredito que essas pessoas que duvidam de tudo isso não sabem nem 0,1% do que esses cientistas estudaram a vida inteira. E eu que também não sei, tenho consciência de respeitar aqueles que estudaram cada ciência no mundo. Assim como eu peço que respeitem o Espiritismo, que antes que falem do Espiritismo, estude um pouco sobre ele. Tenta entender o que ele é. Como Kardec mesmo aconselha no que é o Espiritismo no livro. Eu acho que aquele livro cabe muito bem para essa época, quando ele está falando com o crítico, não é? Como pode milhões e milhões de pessoas no mundo inteiro criticar algo que não tem nenhum conhecimento? Como pode milhões e milhões de pessoas no mundo inteiro gritar sua própria ignorância publicamente?
De um lado, gritos de que não acredito. E do outro lado, milhões de pessoas padecendo. Como é possível? Como é possível o ser humano insistir em tocar em assunto que ele não conhece? E levantar questões de que ele não tem nenhum conhecimento. De que ele não sabe qual é a verdadeira verdade, a verdade verdadeira, seja lá como for. Eu penso, Eliane, não sei nada do que os cientistas sabem, do que eles estudaram, do que eles pesquisaram. E eu respeito por isso. Eu não aceito tudo que me dizem para aceitar, mas eu busco pesquisar, ler, ver o que está acontecendo no mundo, causa da ação e reação, observar o vírus pulando de um para o outro, sabe? Você pode não ter entendimento na causa, mas pode observar, comparar, tirar suas próprias conclusões e descobrir que você pode fazer a diferença. Use máscara. Evite aglomerações, aniversário, churrasquinho de final de semana, reuniãozinha de família todo final de semana. Calma. Logo, logo isso vai ser possível se você ajudar. Porque, Senhor Jesus, eu já vi tanta propaganda na televisão, tantos pedidos, tantos apelos de médicos, todos deformados, machucados, com a mão queimada, com os olhos queimados, pedindo socorro e nada adianta. O que é possível fazer para que você entenda que precisa unir força com a ciência para que essa pandemia passe o mais rápido possível? Alguém da família desencarnar? Quem sabe? Eu espero que não. Porque é muito ruim perder alguém para o coronavírus. É muito ruim. Deixa a gente indignado. Quando a gente sabe que alguém lá do outro lado, numa outra cidade, num outro município, um irmão seu, que tinha Down, em especial, foi contaminado, sem ter escolha, e desencarnou, depois de várias paradas cardíacas. Lutou muito. Assim como você se dá o direito de escolha, respeita o direito de escolha. Então eu peço, coloque na balança qual é a maioria e siga a maioria. Porque a maioria, eu garanto, que é aquela que acredita na pandemia, aquela que acredita que a máscara pode estar evitando novas mutações. São aqueles que vão vacinar. São aqueles que vão tomar a segunda dose, que depois da segunda dose da coronavírus, vai esperar os 15 dias para tomar da influenza, ou vai tomar da influenza, esperar 15 dias para tomar o do coronavírus. Mas vai colaborar com o que está sendo disponibilizado pela ciência física e espiritual, porque eles estão trabalhando juntos. Mas a grande dificuldade, o vírus que está trazendo mais dificuldade na Terra, é o ser humano. É o ser humano. Se pudéssemos colocar o homem e o novo vírus que está aí, esse vírus que está aí, tudo como vírus, qual está causando mais dificuldade na Terra? Está trazendo mais estrago para a humanidade? A resposta, sinceramente, vai ser o vírus humano. Porque esse vírus aqui,
irracional. Esse vírus aqui escolhe se quer continuar sendo casulo para mutações, se quer continuar contaminando. Esse vírus pode decidir se para ou continua. Agora o outro, ele só pode parar se o humano decidir parar também. Paz e alegria no coração pela boa escolha. Paz em Deus, da consciência tranquila pela boa escolha. Usem máscaras. Evite aglomeração. Não seja um vírus. Não faça isso. Vocês são filhos de Deus.